E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um painel de fim de ano do SideQuest em parceria com o Vigília Nerd, o maior site de cultura pop aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos com convidados muito especiais para a gente escolher os melhores e os piores do ano. Já vou deixar bem claro aqui que nesse painel a gente vai falar dos melhores e amanhã, sem falta, vocês vão no canal do Vigília Nerd aqui no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Clica lá, se inscreve lá, porque amanhã os piores filmes do ano saem lá também. E a gente vai fazer a mesma coisa no de séries, então fiquem atentos para vocês poderem acompanhar e não perder nenhuma vez, nem um pouquinho, o que vai acontecer nesses próximos dias. Eu não vou me enrolar muito, porque a gente tem muita coisa para falar, mas inicialmente eu vou apresentar o nosso painel, o Robson, do Vigília Nerd. Eu sou o Robson da Vigília Nerd. Estamos aí para mais um crossover junto com o SideQuest. Nosso segundo ano em crossover com o Vigília Nerd. Bruna! Olá, sou a Bruna Monteiro, sou a outra Bruna da Vigília e é isso aí, olá. E o Leandro Souza, que vocês já conhecem, vulgo Bolota. Estamos aí para mais um ano de muita coisa boa para falar e infelizmente muita coisa ruim também para falar. Perfeito, então. A gente vai começando, vamos decidir quais são os melhores filmes do ano. Vamos começar pelo Robson. Robson, qual é o teu escolhido? O meu escolhido não poderia ser outro, Vingadores Ultimato. Para deixar bem claro que já abri com o pé na porta esse painel, porque por todo o contexto que gira em torno desse filme, é o desfecho de 22 filmes, de 10 anos de Marvel Studios, dessa reunião de um elenco gigantesco, do maior vilão do ano nos cinemas, enfim, esse embate épico que os irmãos russos conseguiram fazer, assim, cara, e não... Dois momentos que eu me lembro da pré-estreia. Que contam muito para esse filme estar aqui nos melhores. Capitão América levantando o Mjolnir e a galera vibrando como se não houvesse amanhã. Foi muito bom essa cena. Parecia que eu estava num estádio de futebol. E a cena também da fatídica morte do Tony Stark, onde eu só escutava as pessoas chorando no cinema. Eu olhei para trás e vi assim, era todo mundo fungando, era bizarro o que estava acontecendo naquele momento. Então que se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, né? Gostei bastante do filme, nossa review também eu curti pra caramba, achei o filme fora de série. E a única coisa que eu fiquei pensando, eu tava lendo uma matéria da Vulture essa semana e eles falaram que consideraram ele o pior filme da década. E por que eles disseram isso? Porque ele é... Não, mas a justificativa deles é interessante, não concordo, né? Vou dizer bem externo, mas a justificativa deles é muito interessante, porque eles falam o seguinte... foi um filme que coroou uma série de filmes medíocres que a Marvel estava fazendo nos últimos anos e teve toda essa questão de catarse mundial das pessoas assistindo, mas lá no final das contas eles usam aquilo para, de novo, sem valorizar o papel da feminino no negócio deles, porque eles tiveram que fazer uma cena separada para elas aparecerem, porque eles não conseguiram dar destaque nos filmes, e acabou sendo mais para fazer fanservice do que qualquer outra coisa. Eu discordo, como eu disse, mas eles têm alguns pontos muito interessantes a levantar. O grande lance que todo mundo comentou nesse filme é fanservice. Muito fanservice. Pra mim não é fanservice. Pra mim é roteiro bem escrito e cuidado com o produto. Concordo que nisso eles tinham também. desde o início, porque eles conseguiram juntar séries de TV aqui, eles conseguiram juntar personagens que nunca tinham aparecido no MCU e vários filmes, eles conseguiram passar por todos os filmes contando uma história com início, meio e fim. Genial. Não é fanservice, é roteiro bem escrito. Olha, eu achei um excelente desfecho para todo esse universo que eles montaram ao longo de todo esse tempo. Porém, como eu não sou um grande fanático por quadrinhos, embora eu estava admirando diversos dos filmes do MCU até então, para mim, O Soldado Invernal é um dos melhores filmes da década, assim, não apenas o filme de super-herói, mas o filme de aventura no geral. É um bom filme de espião, né? Exatamente. Mas a minha impressão ao ver o Ultimato, assim, por mais que eu tenha gostado, é que eu já estava tão anestesiado de Marvel nos últimos anos, assim, que o impacto para mim pareceu menor do que eu imaginava ou até gostaria. Então, não, sabe, pra minha lista de melhores do ano, provavelmente não entra no top 10. Assim. Pensa que foi assim, foi tipo um alívio, né? Acabou finalmente, tipo, não preciso mais ir todo dia no cinema agora. Vai continuar. Pra mim fez aquele fechamento assim, ó, tipo, se eu não quiser, eu não preciso mais. Sabe, tipo, deu esse fechamento, graças a Deus. Eu tenho a fé de que eles vão construir, de que isso foi a primeira etapa, vamos dizer, sabe? E que daqui pra frente eles vão conseguir filmes que, muita gente acha que os outros filmes foram medíocres, como tu comentou, mas que daqui pra frente, de repente, eles consigam construir coisas maiores, porque isso foi, tipo,
fase de teste esses 10 anos pra criar todo o universo. E Imagina- agora as possibilidades são infinitas e maiores, sabe? Imagina se isso é uma fase de teste que vem depois. Né? É, Pois é, exatamente isso que eu imagino, sabe? E eu não acho que tenham sido medíocres. Pra mim, assim, eu acho que Vingadores foi, assim, é um show, um espetáculo, assim, sabe? Que pra fãs de quadrinhos, pra pessoas que começaram a acompanhar, mesmo sem gostar de quadrinhos, mesmo sem ser fã antes, cativou de uma maneira, assim, caso de TCC, eu acho que é. Não, cativou, mas eu acho que causou alguns impactos, algumas consequências no cinema mainstream que talvez possam ser negativas. Assim. É um pouco venenoso pro cinema mainstream, com Então, certeza. falo de marvelização aí do cinema, marvelização até de outras sagas que a gente gosta muito, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas... Acho que quando a gente chegar em Coringa, a gente pode fazer uma análise. Acho que a gente pode fazer uma análise sobre isso. Vamos lá, Bruna, qual é o teu? Coringa. Coringa. Oh! Olha só, não sabia que ia ser tão breve, Fechou a gente, com voto tão popular, rápido que a gente ia chegar lá. Não, acho que até pegando o gancho dessa questão, muita gente não gostou de Coringa porque esperava um filme de super-herói, no caso de super-vilão, de quadrinhos, esperava um espetáculo visual e não estava preparado para um filme mais cabeça, um filme mais devagar, vamos dizer assim, né? Um filme que tu precisa analisar, refletir e absorver, assim. E eu acho que foi um filme, assim, é difícil de assistir, de tão bom que é, assim, eu acho. Ele te desconforta, ele te traz reflexões, ele constrói um personagem ali de uma maneira que o Robson botou isso e eu fiquei depois repetindo que é tipo, vai tirando a humanidade do personagem de uma maneira que tu pensa, e se fosse eu, e que situação é essa, e nossa, assim, eu acho que a palavra que traz a reflexão, assim, é um filmão. Eu considero o Coringa quase um limpador de palato, assim, né? Porque tu tem 10 anos de o mesmo tipo de cinema de super-herói, de quadrinhos feito, não tem nada de novidade, tem pouquíssima inovação. E aí vem esse filme que, tipo, bebe na fonte dos filmes dos anos 70, que, né, são filmes crus, são filmes maus, são filmes sobre a maldade humana, sobre a condição humana. E aí ele pega e capta exatamente isso. Só que o meu problema com ele daí, e aí a atuação do Joaquin Phoenix está maravilhosa, eu só acho que, tipo, é muito surpreendente para quem nunca assistiu os filmes daquela época do Scorsese. Para quem nunca assistiu um Toro Indomável, para quem nunca assistiu um Rei da Comédia, o Taxi Driver, que para mim foi a maior comparação, é Taxi Driver. Esse Ele replica tudo. ele replica tudo aquilo e as pessoas, nossa, é completamente inovador. Daí, tipo, cara, é que eu já vi isso. Então, tudo bem, estão puxando pro cinema de super-herói, eu acho que foi extremamente competente nesse ponto. Mas aí, ao mesmo tempo, ele tem falhas muito grotescas que eu não consigo passar, como aquele subplot do Batman. A puta crítica social que ele levanta em alguns momentos é meio panfletária, sabe? Bem panfletária. Não chega a ser tão aprofundada como a gente imagina que é, sabe? Muita gente pensou. É que na real é o impacto de pessoas que não estão tão acostumadas a ver Exatamente. um blockbuster, um filme querendo instigar, querendo levantar a questão. Porque eu até fiz uma menção quando eu vi o Coringa pela primeira vez, eu disse assim, o filme pra mim é um 7 de 10, assim, sabe? Nota 7. Eu gostei. Só que pra mim o que mais me deixou feliz com o Coringa é o fato que desde talvez Clube da Luta não tenha filme mainstream que seja tão incendiário. Assim, É verdade. Sabe? O fato da pessoa estar usando máscara agora nos protestos de Hong Kong, esse tipo de coisa que está acontecendo, é um reflexo bem de como as pessoas pegaram, da mesma forma que eles faziam com o personagem Taxi Driver, que não era um herói, na verdade não era um personagem a ser seguido, as pessoas também estão fazendo isso com o Coringa, porque elas veem a revolta delas refletida naquilo, né? E aí, esse então... é um problema de interpretação nesse filme, né? Porque Sim. as pessoas às vezes saem do filme, nossa, cara, isso é muito massa que o Coringa fez. Não é assim. Não é ele assim. é um vilão, ele era uma pessoa atormentada demais e foi uma série de consequências da sociedade que foram impactando ele, mas ainda assim ele era uma pessoa doente, então. Sim, ele não com tinha certeza. razão por fazer o que ele fez, em nenhum momento ele estava certo. Né? Legal, eu sei que eu parei pra pensar. A DC, as melhores coisas da DC não tem nada a ver com o universo Sim. conectado. Não, né? nunca, A DC, nunca vai acho que a ter. DC tinha que parar de querer ser a Marvel e dizer assim, vamos fazer coisas inovadoras, diferentes. Olha o que eles fizeram com o Nolan, olha o que eles estão fazendo agora com o Coringa. DC, A DC faz seja mais muito séria. as animações, assim, eles construíram sim. um universo nas sim, ali animações funciona muito bem. DCAU, né? Nossa, que incrível. E pra finalizar com o Coringa também, assim, é interessante ver todo esse impacto que ele teve, ele também gerou uma boa bilheteria, foi uma das maiores bilheterias do ano.
E interessante que se esperava muito que ia ter tiroteio quando teve, não teve nada, não teve nenhum tipo de ataque. Já em Frozen 2 teve briga de facão. E Star Wars também. Star Wars teve gente saindo soco aqui em Sorocaba, então tá. Leandro, teu melhor do ano? Eu achava que ia ser Parasita até ver O Irlandês. Que filme que eu não esperava que fosse ser o meu melhor filme do ano. Eu imaginava que eu fosse gostar muito, mas eu pensava assim, não, o Scorsese já tem tanta coisa fantástica. Agora ele vai errar a mão. Não é nem errar a mão, eu achava que ia ser um bom filme. Sabe? Eu achava que não, ele vai fazer o que ele sabe fazer, ele é um grande diretor. Mas daí o filme me pegou completamente com a guarda baixa e se tornou não apenas o melhor filme que eu vi esse ano, como é a culminação de todo esse trabalho que o Scorsese fez com o cinema de gangster. Assim, começou lá com Caminhos Perigosos, ganhou maturidade, né, nos Bons Companheiros, ficou mais classudo quando chegou no Cassino. E agora ele chega ao ápice, assim, com essa uma nova camada que ele agregou a esse cinema de gangster, assim, que era algo que não se via muito, assim, que é a questão o final de um ciclo, sabe? Então eu acho que é o grande finale que ninguém estava esperando do Scorsese e que pra mim foi muito bem-vindo e me emocionou, assim. Eu acho que nesse ano que a gente tá falando de polêmicas e tá todo esse conflito que o próprio Martin Scorsese puxou, de uma forma muito inteligente para puxar atenção pro filme dele também, que com certeza o ataque dele à Marvel não foi de graça, né? Mas eu acho que ele tem um ponto positivo, ele tem um ponto... mas eu acho que o ponto que ele levantou é muito importante na questão de que sim, a gente precisa, esse modelo de cinema praticado por Marvel, esse que ele comenta, ele é muito predatório. A Disney, por exemplo, ela obriga as pessoas a passarem um filme e os filmes pequenos ficam relegados. E o que acontece? Ano passado a gente teve Alfonso Cuarón com Roma na Netflix, esse ano a gente teve o Noah Baumbach com Marriage Story na Netflix também, e agora a gente tem, que também está sendo um dos melhores filmes do ano, os filmes mais comentados do ano, e a gente teve O Irlandês, que pra mim também foi um dos melhores filmes do ano, sem sombra de dúvida, que ele é tão anti-cinema pipoca, porque ele é um filme de 3 horas e meia, que lembrou Era Uma Vez na América, do Sergio Leone. É um filme extremamente lento, Era Uma Vez na América, daqueles filmes que tu tem que dar uma contrapartida, sabe? Pra tu realmente apreciar o filme. Não é simplesmente toma. Não, calma, relaxa. O soco dele, os pequenos detalhes. O soco dele vem lá no final, assim. Nossa. E ele não é um soco tipo de violência, é um soco de choque, é um soco de dor, de tu sentir aqueles personagens. Eu fico impressionado com o que ele fez no Irlandês com a personagem da Anna Paquin, que todo mundo reclamou, mas ela não fala muito. E pra mim ela tem o momento mais importante de todo o filme e é centrado nela. É o momento que ela pergunta pro pai dela por quê. E isso é assim, pega ele desprevenido, pega nós desprevenido, e quando tu acompanhou aquelas 3 horas daquele personagem se submetendo a tudo aquilo e chegando naquele ponto onde ele chega, que eu não quero spoilear pra não estragar o filme, mas é algo tão pesado, é algo tão forte, é tão impactante que uma palavra ela resume o filme inteiro. Se for pensar assim, por exemplo, os outros filmes, nas 2 primeiras horas ele faz, obviamente, menção aos outros grandes filmes, que eram espetáculos técnicos, narrativos, interpretações maravilhosas, só que realmente quando chega na última hora do Irlandês, ele encontra um novo significado, ele apresenta uma nova camada que é inesperada e que faz aquilo ganhar um poder completamente novo, sabe? Sim, é algo que poucos filmes conseguem fazer e eu acho que ele conseguiu com maestria. Sem contar que o elenco tá maravilhoso, né? Al Pacino, Joe Pesci... Meu Deus, Joe Pesci nesse filme. O retorno dele maravilhoso também, e o Robert De Niro, assim, fora a Anna Paquin, que eu acho que também teve uma atuação maravilhosa nesse filme. Merecia... Até a parte técnica, né? A questão das viagens no tempo, da CGI usada, assim, que não chega a ser intrusiva e te tirar do filme, assim, tudo, por mais que tenha tecnologia no meio, é tudo muito orgânico, tudo muito... Realmente que remete ao cinema clássico e um outro tipo de narrativa, né? Ainda mais hoje em dia. O meu ranço com esses filmes, e eu já falei, acho que talvez no ano passado com o Roma, sim. é a injustiça que a gente faz com eles. É verdade. Porque tu assistir um Roma em casa, tu assistir um Irlandês em casa, ele é uma injustiça. Isso é uma injustiça. É uma tristeza. Filmes, é uma tristeza, porque é cinema, né? É cinema. Pra mim a experiência de cinema, ela é quase inigualável. Então tu te focar, tu entrar numa sala escura, tu ver uma projeção em tela grande, pra mim é muito importante. Então Roma, o Irlandês, outros filmes da Netflix, eles têm um peso muito menor em mim do que teriam, de repente, se tivesse uma... Mas tem a questão daí, quantas pessoas veriam se tivesse no cinema? Quantos cinemas exibiriam esse filme? Porque a gente tem esses filmes que são maravilhosos, como Roma,
com pessoas que nunca fizeram nenhum filme na vida. Vou pegar o Roma como exemplo porque esse não é tanto. Esse talvez teria um pouco mais de bafafá no cinema. Mas o Roma não teria ninguém. Quem é que assistiu um filme mexicano com um monte de gente que ele não viu, de 2 horas e pouco em preto e branco? Quem que ia tirar 20 pila da carteira pra pagar na bilheteria, sabe? Tem mais sessões que o próprio irlandês, né? É verdade, é verdade. Porque ele começou a ganhar no boca a boca, o pessoal começou a ver... mas aí é que tá, tipo, tem tudo isso. É questão da acessibilidade, né? Mas eu concordo contigo, é uma injustiça tremenda que você faz, né? É a obra. Mas aí tu tá defendendo... Mas hoje em tu tá dia- defendendo Vingadores Ultimato, aí ele roubou... Mas hoje em dia, daqui a pouco, dependendo da pessoa, tu já tá com uma TV maiorzinha na sala, apaga a luz. Tu até consegue meio que emular, mas tem um filme depois que eu quero comentar que não tem como. E o meu escolhido também não tem como, porque eu acho que junto com o Irlandês foi meu filme favorito do ano, e é o filme da Maria do ano também, ela me falou antes, pediu pra eu comentar também sobre ele. Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Não podia deixar de ser citado, né? Jamais. Tem muito a ver com essa ideia do Scorsese. Tem. É um filme sobre cinema, sobre a questão sobre uma homenagem, uma ode ao cinema, principalmente daquela época, dos anos 50, 60, 70. É um elenco maravilhoso, tão bom quanto o do Scorsese, eu acho. Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio estão destruidores nesse filme. Acho que vai ser uma briga feia no Oscar esse ano, com certeza. Eu acho que o fato do Tarantino ser um dos poucos diretores que consegue fazer um filme de grande orçamento só pelo nome dele, e porque assim, ele faz o que ele quiser no filme dele porque ele tem cacife pra fazer isso. Tu nunca vai ver mais um diretor com esse cacife que ele tem pra fazer isso. Tu vai ver os filmes da A24, mas são filmes menores. Esse filme dele não. Tanto é que ele reconstrói a cidade praticamente, ele reconstrói os cenários, ele reconstrói toda a ideia de viver naquela época, assim. Então isso é uma coisa tão grandiosa e um roteiro extremamente original, extremamente, como é que eu posso dizer, mais honrando essa época do cinema. E da mesma forma ele faz aquela brincadeira de fazer aquele plot twist no final para tentar dar um final feliz para a história, assim, que eu acho que é extremamente catártico também, aquela cena maravilhosa deles, daquele ataque final, que eu não quero spoilear pra quem não viu ainda. Não, se você não viu ainda. Mas ele replica várias coisas do cinema dentro do filme dele, então muita coisa, questão do cowboy, dos filmes de faroeste. Ainda assim é uma road trip por Los Angeles, a gente tá sempre dentro de um carro escutando uma música, né? Então é um filme que a gente senta, curte e deixa se levar, assim, vamos ver o que vai acontecer, vamos curtir esse passeio do Brad Pitt por Los Angeles, escutando música. É verdade. Vamos acompanhar, vamos curtir, porque é uma delícia. Ele tem uma subversão incrível de expectativa que o Ryan Johnson não consegue fazer, mas que ele fez muito bem, que é a cena do Brad Pitt entrando naquele rancho, que tu acha que vai ser uma coisa... Ele constrói toda a tensão e não acontece nada. E foi sensacional. Eu acho que a grande coisa desse filme Tarantino é que ele resgatou algo que eu gosto muito dos filmes dos anos 70, que é aqueles filmes que parecem que nada acontece. Exatamente. O que foi justamente o que muita gente não gostou, sabe? Pra mim, eu sou um grande fã de Robert Altman, sabe? Diretor. Sim. E ele faz os filmes dele dos anos 70, lá, Mesh, Nashville, são pequenos contos que vão se reunindo para montar um quadro maior, sabe? Eu acho que o que o Tarantino quis fazer é muito parecido com isso, assim, embora ele tenha momentos bem catáticos e bem inesquecíveis. Eu acho que o fato dele criar meio que uma coxa de retalhos, assim, é algo que o pessoal não é acostumado hoje em dia, sabe? Não, é muito difícil. Só que o poder da escrita dele, sabe? Os diálogos, os personagens, o jeito que ele monta o filme, o jeito que ele faz... Tecnicamente, tudo que ele faz, basicamente, é perfeito. Mas nesse caso, ele fez a serviço de uma história que não é bem uma história, é mais um passeio, sabe? Então... E é tão difícil que é difícil tu dizer quem é o principal e quem é o coadjuvante nesse filme. Porque os dois têm o mesmo peso, assim, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, os dois têm atuações maravilhosas. Plano de fundo, uma história com a Margot Robbie também, sempre aparecendo, dando o ar da graça. A cena... Literalmente o ar da graça, né? A cena dela no cinema acho que é uma das coisas mais lindas desse ano, assim, pra mim. Bom, vou começar por mim agora, a gente vai passar para a gente fazer uma passadinha por outros filmes. Um outro filme que eu gostei bastante foi Ad Astra, o filme com o Brad Pitt, sobre uma viagem espacial. Para mim foi, acho assim, top 3 do ano, dos melhores filmes que eu vi esse ano. Eu achei extremamente visual, incrível, lindo, uma história triste, sabe? É tudo tão diferente, tão melancólico. E é tão difícil ter uma ficção científica que se foque na melancolia, na solidão,
sabe? A gente viver nesse mundo e longe, separado de todo o universo, então... É um dos filmes que pode render uma indicação aí pro Brad Pitt. O meu voto pode seria ser. esse. Porque tu vê um Brad Pitt no Era Uma Vez em Hollywood e vê ele aqui, cara, é muito oposto, é muito diferente. É muito a insinuação, assim, o olhar dele, né? Aquela coisa do olho tremendo, assim, é diferente a interpretação. Esse ano foi muito bom pra gente lembrar de como o Brad Pitt, na real, é um ótimo Ele é um ator. ótimo ator. É que ele passou muito tempo ali. E ele até Calminho. comentou que na época de Troia ele se arrependeu de ter aceitado o papel em Troia, que ele disse, eu nunca mais vou fazer filme ruim. Ele tipo, meio que começou a escolher os papéis com mais cuidado, assim, e se tornou um dos maiores produtores de Hollywood, né? Parasita, Gostei bastante de Parasita. São vários filmes dentro de um filme. É incrível como o diretor conseguiu fazer toda essa mescla. A gente começa a assistir o filme e a gente não sabe para onde aquilo vai. É uma guerra de classes silenciosa, mas também não diz quem é certo e quem é errado. Sim, né? aham. É muito, muito bom o que ele construiu nesse filme. Assim. E claro, no final... Que nem eu falei, eu achei que dificilmente apareceria um filme melhor que esse em 2019, mas cerca de um mês depois eu vi o Irlandês, daí ficou para segundo lugar o Parasita. Mas eu sou meio suspeito a falar que eu sou um grande fã desse diretor, praticamente não fez filme ruim, embora o Okja tenha sido um filme, né, um pouco inferior ao padrão. Mais uma vez uma injustiça da Netflix. Pois que é, não é mas cinema. por exemplo, Snowpiercer, Mother, Memórias de um Assassino, O Hospedeiro, esse cara, ele consegue pegar gêneros e de certa forma subverter com outras coisas totalmente inesperadas dentro de um mesmo filme. E nesse caso aí do Parasita eu acho que é o mais impactante que ele fez, assim, sendo que é o tema mais pé no chão. vamos fazer então um bate-pronto aqui, Vamos lá. porque a gente tem muito filme pra falar e a gente tem ainda falado dos piores. Tá. Toy Story 4. Muito bom, eu achei que eles não iam conseguir fazer algo tão legal quanto o 3, não foi tão legal quanto o 3, Concordo. mas eles alcançaram um nível de grandiosidade espetacular. Com certeza, eu achei que tava com... Não, achava que não precisava existir o filme, não é melhor que o 3, mas ele dá um fechamento a mais, que é delicado, é sensível e é muito fofo, todos os fãs vão adorar e as novas gerações também. Eu chorei, tá? Eu chorei Chorei pra muito, variar. muito. Tava no cinema aqui. Pixar é filha da puta. Eu achava que era desnecessário, assim como eu achava que o 3 também era desnecessário. Mas daí tu chorou no 3, né? Mas meu Deus! Não, eu ia dizer, como não chorar no 3? Mas no final, assim, o 4 foi surpreendente, não apenas foi extremamente digno com a franquia até então, como até abriu novas portas para a franquia começar, sabe, recomeçar. Uma coisa que a gente quase não se liga, né, mas esse foi um ano do Homem-Aranha praticamente no cinema, né? Nós tivemos Homem-Aranha no Aranhaverso, que um dos melhores filmes do ano, um dos melhores filmes animados da década, com certeza também, do Chris Lord e do Phil Lord e Chris Miller, inverti as bolas, que deixaram solo, e aí foram fazer esse filme e ganharam bem mais, ganharam um Oscar por causa disso. Um filme excelente, acho que não tenho o que falar. Fiquei surpresa que ganhou o Oscar e muito feliz por isso. Muito feliz também. Muito E feliz. abriu um precedente também para um outro universo de Exatamente. Um outro de universo que quadrinho. não existia, né? Porque a Marvel sempre babava nas animações e agora elas têm... Vamos torcer para que eles também, assim como a DC, comecem a fazer animações de qualidade que encantem a gente. É, o lance Eu acho é que um não vão puxar o conseguir. outro, né? O lance é um puxar o outro pra cima. Mas é verdade. Mas nós também tivemos Homem-Aranha Far From Home. Adorei o filme, surpreendi. Também gostei muito, bastante. Assim, não esperava aquelas cenas pós-créditos. E, claro, depois teve toda a treta. Quase, né? É, teve- Quase saiu do universo. eu não sei, aquilo foi meio jogada ensaiada pra mim. Mas Parecia. teve aquela treta do Tom Holland, da Sony e tal com a Marvel, mas acho que foi charminho. Mas, cara, como tirar esse personagem agora desse MCU da forma que eles colocaram, Não né? tem como. Então eu achei incrível, o Jake Gyllenhaal, os efeitos especiais são muito bons. Gostei bastante também. Um pouco de piadas repetidas que veio lá do primeiro, mas no geral, muito bom. E eu gostei muito da relação dele com a MJ. Excelente. Que foi uma coisa assim, tipo, que eu não esperava que eu ia ficar tão ligado na relação dos dois, mas ficou muito bom. Acho que a Zendaya deu uma Zendaya é perfeita. ela tá muito bem nesse filme também. E ela deu essa qualidade tridimensional do personagem que ela não tinha antes. Que a Kristen Dunst era muito bonequinha e era isso. Então ela conseguiu fazer isso aí. A Favorita foi um dos filmes, porque a gente teve muito filme do Oscar que estreou só nesse ano pra gente. E um dos favoritos nossos foi A Favorita. Quem diria, né? De um diretor excelente, que faz filmes maravilhosos, com um elenco maravilhoso, que concorreu ao Oscar e que ganhou o Oscar de melhor atriz
pra... Esqueci o nome dela? Olivia Colman, né? Pra mim, esse filme é um grande duelo de atuações entre ela, Emma Stone, Rachel Weisz. Então, cara, que delícia ver esse filme, as três duelando. Tu não sabe quem vai vencer no final, não sabe o que cada uma tá tramando, assim, elas têm... A forma como elas usam sexualidade pra brigar umas com as outras é algo... E como é fotografado também. A fotografia daquele filme com aqueles ângulos de baixo. Olho de gato, aquela assim. sensação constante de desconforto, assim. Quem já viu os outros filmes do Yorgos Lanthimos? Eu acho que esse é o melhor filme dele até agora, assim, porque eu gostei muito do Dente Canino. A Lagosta. Lagosta eu não olhei inteiro, mas a Matança que Sacrifício do Cervo Sagrado. Os títulos em português eu não gravei, mas eu gostei de todos os filmes. Mas é uma constante isso dele fazer os filmes serem extremamente desconfortáveis e difíceis de assistir, não é para todo mundo. Não. Mas nesse aqui ele conseguiu colocar um senso de humor que deixou um pouco mais palatável. Acessível. Assim. E obviamente a atuação das três. Então é o melhor filme que ele fez até hoje, é um dos melhores do ano, com certeza. A edição e a trilha sonora tudo casando Com perfeitamente, que ali foi muito gostoso. E pra quem gosta de ver filme de gente duelando aí, quando chegar, eu não posso comentar muito, mas quando chegar o Farol, vocês vão ver outra coisa maravilhosa. Bom. Eu vi esse E vamos aproveitar esse gancho de filme estranho, porque tem dois filmes estranhos pra caramba, um deles é Midsommar. Midsommar, também gostei muito desse filme, eu achei que ele foi um pouco... Eles levaram ele... É porque os editores estão preguiçosos agora, ultimamente, no cinema, né? Então os filmes estão super numerosos, super longos, né? E é difícil a gente ver uma história bem contada no início, meio e fim, sim, razoavelmente num tempo legal. Mas esse aí podia ter muita coisa cortada, mas mesmo assim é um filme lindo de se ver. É um terror à luz do dia. Ele te coloca numa estranheza lá numa Suécia da vida, né? Acho que é a Suécia que eles estão. É na Suécia. Então tá todo mundo lá uniformizadinho, todos loirinhos, com o olho azul, e aquela coisa estranha vai acontecendo, os personagens. Ele dá várias pistas e easter eggs do que vai acontecer no filme logo no início do filme. Então ele tem essas camadas assim de tu olhar pra trás na cena e ver que ele já tá contando a história do que vai acontecer no final. Exatamente. Né? É muito louco. Eu acho muito interessante a forma como tá crescendo cada vez mais esses filmes de terror psicológico que te deixam desconfortáveis e te tiram assim, tu fica assim na cadeira, que daí até já vou puxar um outro que tá aí na nossa lista, que é o Nós. Sim, que é assim, tipo, tu fica assim, abismado assistindo aquilo. Tu não assim, sabe pra que lado tá indo, assim, é a melhor coisa que tem, ficar E perdido. tu fica assustado, mas ao mesmo tempo não é só susto de jumpscare, é assustado que tá construindo aquele terror, aquela agonia dentro de ti. Mas assim. voltando até pro Midsommar, eu acho que ele é até menos terror do que, por exemplo, o Hereditário, né? Que o filme anterior, o Hereditário ainda tinha um pouco de gore, ainda tinha algumas coisas para dar um pouco mais de choque. Eu acho o Midsommar, o diretor ele arriscou a ser mais sutil, mais, vamos dizer, surreal e subcutâneo, sabe? No terror dele, assim, porque os impactos vêm raramente lá no final do filme. Antes é só aquela sensação horrível de que algo não tá certo ali. Porque a parte de culto dele não é tão interessante quanto a história que ele tá contando por trás, que é daquele relacionamento que sabe, desde o começo já tava fadado ao fracasso, mas aí dá aquela tragédia logo nos primeiros minutos e eles ficam arrastando e não termina, e aquele relacionamento tóxico, e a pessoa não consegue se libertar dele. O maior horror, na verdade, não é... o horror é esse, sabe? O horror é isso, é tipo, eu não conseguia, sabe? Aquela dependência. Ele é um péssimo namorado e um péssimo amigo. E Nós, como a Bruna acabou de falar, a gente foi assistir ele acho que pouquinho antes de sair e foi muito estranho. Né? Também faz tempo. Foi março. E aí eu lembro que a gente saiu do cinema e a gente ficou, deixa eu digerir esse filme um pouco agora. De um tempo. E gostei muito. Porque ele é bem críptico, igual Corra também foi em alguns elementos, mas ele se tu vai ver ele só como um slasher movie, tu entende ele como um slasher movie, só que tu fica meio que boiando no final, né? Mas pra mim é um episódio de Twilight Zone muito bem feito em mais de 1h30, porque os Twilight Zones desse ano foram horríveis. E era uma responsabilidade, né, pro Jordan Peele, porque ele causou demais com o Corra. Exatamente. E a expectativa com ele era alta, e ele foi lá e ele conseguiu manter o nível. Eu acho que ele conseguiu manter. Eu acho que foi até melhor que o Corra. Ele manteve, só que uma coisa que me deixou um pouco cabreiro com o Nós é que ele meio que repetiu a estrutura do Corra, assim, sabe? Tipo,
um pequeno setup, depois uma reviravolta completamente inesperada que expande a história para crítica social. Assim, espero que o próximo filme dele seja um pouco mais inovador, embora as ideias dele sejam boas, né? A estrutura, não que isso torne o filme inferior, só que tu reconhece que o cara Um formato tem um muito... formato... Vamos lá então. Próximo é Bacurau. Bacurau, cara. Filme brasileiro do Kleber Mendonça. Catarse total no cinema, eu assisti lá no Festival de Gramado e era um público que era pra se impactar bastante, assim, ou não entender nada desse filme. Era muito interessante essa relação com a plateia. Não teve vaias? Então, no meio do filme, quando a gente começa o revide, a galera vibrou. Mas era a galera que veio de fora, sabe? Não era a galera que estava aqui. Mas aí é uma questão geopolítica, digamos, aqui do Rio Grande do Sul. Ele nem foi feito nesse ano, né? Ele Não, foi feito no final de 2016, mas ele já meio que previu o que ia Eu acontecer. ia dizer que exatamente isso. Ele já tinha um tempo de produção que não foi agora. Não. E parece que foi um filme feito ontem. sabe? Exatamente. Mas é muito o filme mais urgente dele, até foi bem inesperado ele querer dar uma pancada tão na cara, assim. Foi muito rápido, né? Porque até o início do filme me lembrou os trabalhos anteriores do Kleber, né? Aquela questão claro. aquele disco, aquela coisa do desconforto, aquela coisa mais... até que remete a esse o terror mais psicológico. Mas na segunda metade do filme eles assim, não, Vira outro vou filme. chutar o pau da barraca e agora eu vou pra galera, entendeu? E pra mim surgiu, particularmente, o melhor personagem do Capitão Nascimento, que é o cangaceiro andrógeno, o Lunga. O melhor personagem do filme. Queremos pra ontem o action figure do Lunga. Eu quero um filme solo dele. Mas é que é muito interessante a forma como ele se insere, né? E pega toda essa questão do cangaceiro e transforma, perde toda ela, assim. Não, e Ele se monta, né? Ele se monta. E o legal, né, que fazia tempo que eu não vi um filme que montava, tipo, como se fosse meio que um lore, assim, sabe? Uma narrativa mitológica, assim, sabe? Tem um pacote ali, pra um top filme 10 brasileiro, pacote. assim, sabe? O meu personagem favorito até estava tirando DJ Urso. O DJ Urso, o melhor personagem, o DJ Urso. Muito bom, muito bom. Foi muito interessante mesmo. John Wick 3. Ah, espetacular. Melhor da série. Pai, eu me frustrei. Eu me frustrei também. Eu me frustrei. Aí, ó, viu? Por isso que não tá no Eu lugar continuo agora. achando... Tá no 2-2 aqui. É ótimo, porque eu adoro John Wick, ainda é muito melhor do que muitas outras coisas, mas comparado ao 1 e 2 me frustrou. Esperava mais, foi arrastado. Muita ação, né? Claro, mas tipo assim, Mas se o tornou plot é arrastado por causa o plot disso. É muito arrastado. Quem precisa de plot? Porque Quando tem Não, cachorro... Não, justamente precisava, isso. não Eu acho precisava. que ele traz assim como o primeiro e o segundo, né? É um herói, é um filme de ação com um herói que é um pouco diferente dos anos 90, que é tipo, o cara fodão, imbatível, que tudo consegue. ele se fode todo. Não, ele se fode, apanha pra caramba e tal. E não precisa de um grande plot, mas mesmo assim acho que se torna... Podia ser um plot um pouco... Pode ser simples, mas não precisa ser chato. Eu preferia que, por exemplo, assim, o primeiro filme mata o cachorro, olha só, tem esse hotel, que coisa louca, né? Legal, resolve o problema. Esse aqui não mata o cachorro, mas é tipo, ele tem que sobreviver, daí ele tem que ir lá procurar o cara, não, mas ele tem que procurar ele tem que cobrar aquela outra dívida, dele tem que fazer aquele outro, aí tem que procurar aquele cara que é o fodão da porra. Porra, meu, sério, eu só quero ver umas porradas aqui, tá ligado? Querer criar uma mitologia onde não existe. Não assim, precisava, eu acho que foi muito forçado. Podia ter sido hotel, mais... né? podia ter sido... Pois é, daí estragou toda... Estragou não, mas tipo... estragou é forte, né? O meu preço, John Wick nunca foi uma franquia que eu levasse extremamente a sério. Mas eles não se levando a sério. Não, justamente, não pra mim, nesse precisa. terceiro filme, se eles resolveram, ok, vamos ser mais caricato, vamos meter luta de Kung Fu, a dar com rodo, Tá, vamos faz. botar um astro de filme C, de filme de artes marciais dos anos 90, que só quem é rato de locadora lembra, que é o Mark da Cascos, e eu Sim. fiquei assim, meu Deus, é o Mark da Cascos, e botaram ele pra ser o principal vilão, um arriado da porra, e pra mim o filme foi Mas aí, prazer Não, do início ao fim. todos esses pontos que tu comentou, eu adoro, sou Também. super a favor. O meu problema realmente foi o plot. Tá, tem Na minha opinião, o John Wick ele melhora com o tempo, é como vinho, então o primeiro foi bom, o segundo foi melhor e o terceiro foi ainda melhor, porque eles conseguiram, é difícil tu ir evoluindo assim, ou melhorando nessas sagas de ação assim, e principalmente quando eles inserem tantos personagens, e os personagens que eles inseriram aqui, eles não atrapalharam, sabe? Normalmente atrapalha, não, mas continuou sendo John Wick e eles ajudaram um pouquinho, saíram de cena e vamos. E não precisa forçar tempo demais, que é a Halle Berry, ela tá ali e faz o trabalho dela, deu. E tem pastores alemães entrando na luta. Combo de ataque, Combo de ataque. E, Mas tem, aí e chamaram os caras do Operação Invasão pra fazer as coreografias de artes marciais. Ó, aí é que eu quero dizer, Operação Invasão é um tipo de filme que tem um plot simples e que funciona muito bem com as cenas de ação. O John Wick,
ele era assim no primeiro filme, ele complicou um pouco demais no segundo e no terceiro ele ficou exacerbado, o plot dele. Por isso esse é o problema, sabe? Eu não vejo problema nas lutas, as lutas estão melhorando a cada Quantas vezes tu viu Mas John é Wick coisa que 3? Eu já vi. Eu vi uma vez só. Eu vi foi 3. suficiente. Então, e nas 3 vezes o filme é excelente. O seu argumento é Por válido. isso, por isso que ele está na lista de melhores filmes. Próximo! Vamos lá, então. Eu vou falar rapidinho porque só eu vi esse filme, mas Suspiria foi um dos melhores filmes do ano pra mim. É o do Luca Guadagnino. Ele foi lançado aqui no Brasil. Foi lançado no Brasil. Na Amazon, tá na Amazon. Não, foi lançado no Não, Brasil. no Foi cinema. lançado no Brasil no cinema. No cinema não. Saiu em uma meia dúzia de salas. Não. Saiu, ninguém falou muito. Cara, um dos melhores terrores psicológicos do ano. Uma obra, ele expande a obra do Argento, ele pega aquela historinha pequenininha e ele faz uma história de verdade ali. Não é só visual, então é algo muito foda, muito bem feito, muito bem... Recomendo todo mundo assistir. É algo bem diferente e que vai te prender completamente. Assim. Tem na Amazon Prime, vale a pena falar. Laços, da Turma da Mônica. Yes, esse aí foi um filme que eu chorei nos 3 primeiros minutos já. Me pegou de vez. Eu assim, achei que ele porque- foi muito piegas. Ele foi, mas ele fez um tour pelo bairro do Limoeiro. Isso foi legal. Eu fui acompanhando e falei, esse aqui, esse aqui, esse Aham, aqui, esse aham. aqui. E fui muito contemplado. É a segunda vez que o Daniel Rezende me faz chorar no cinema. Ele Nossa. fez isso comigo. O Turma da Mônica Laços é um filme perfeito. Assim, Só pelo fato deles terem sido muito dignos, É. né, tratarem com dignidade algo que é tão querido pra gente. Porque imagina- já Ele, vale- acho, é que eles Era o medo, né? eles estão ligados na o quanto isso representa para várias gerações no Brasil Isso é verdade. inteiro, o que é um ícone de toda a infância de todo mundo, ponto. Minha crítica só é que a HQ Laços, ela fez tudo isso, mas ela fez o melhor. O filme eu acho que ficou devendo um pouco em alguns aspectos. Não, mas é que eu nunca vou escolher entre ler um gibi e ver o filme, eu vou ler Claro, uma pilha de mas gibi. claro. Mas é questão assim, e pelo menos eles não mancharam o nosso... Não. E eles se preocuparam com os fãs. Definitivamente. Não entra pra mim nos é melhores um- filmes do ano, mas é um filme digno. É um trabalho que caiu nas mãos da pessoa certa. Sim, que ela definitivamente. entende o cinema pop, entende a cultura pop, entende os personagens, sabe que mesmo as crianças, algumas sendo artistas amadores, ele conseguiu dirigir elas para aquilo, ela conseguiu nos emocionar em algumas cenas, nos diálogos, né? Então ele é um grande acerto, é um grande mérito do filme. E Definitivamente. claro, cara, poxa, a gente vai ter continuação. Né? Eu ia dizer, vamos esperar que os outros filmes continuem com esse respeito, esse carinho que esse filme nos trouxe. E não tem problema ser piegas assim, em alguns momentos, até porque se tu pensar, certos Não, não foi momentos no- o pra mim foi- humor, pra mim que foi todo. as próprias histórias da Turma da Mônica são meio, E que Sim. meio forçadas, então... E que é um filme pra criança, Exatamente. principalmente. Você tem que levar né? em consideração. Rapidinho, então, pra gente finalizar aqui nossa lista. Brightburn. Adorei esse filme, a gente Gostei bastante também. fomos juntos na cabine. É aquela coisa que eu comentei antes, de um filme conciso, início, meio e fim, bem contado, uma hora e meia, sem firula. Claro, tem problemas técnicos, né? Porque o orçamento foi super baixo, mas ele se pagou grandiosamente pela bilheteria que ele fez. Com certeza. E eu quero ver mais disso, eu quero ver mais esse universo aí da família Gunn, da família Gunn toda envolvida, porque, cara, Liga da Justiça do Mal. Liga da Justiça do Mal, deixa ganchos demais. Rocketman. Mesma coisa do Bohemian Rhapsody. Não. É ok, mas Não. calma. Não. Ele não é a mesma coisa que o Bohemian Rhapsody. Ele é melhor. Não, Ele é a minha percepção. Não, ele é muito melhor, sabe? Só que a diferença é que a gente tem Queen contra Elton Elton John, é. né? E Queen, realmente, as músicas são imbatíveis, né? Claro que vai depender do gosto de cada um, né? Vai do gosto Mas de cada é um. meio que jogar no time, sabe? É meio que jogar na seleção brasileira, jogar com o Dream Team, assim. Queen, né? Não vai errar. O filme foi chapa branca, foi aquilo que a gente comentou no vídeo do ano passado também. Mas o Rocketman, ele foi melhor, ele foi superior, Sim, mesmo o diretor que pegou a bala lá do Bryan Singer, né? Ele conseguiu ser um musical melhor num produto final, assim. Não, 6 e um 6,5. Ford vs Ferrari. Não vi ainda também. Também não. Esse, pra mim, é um filme assim, ó. É um dos que infelizmente vão se perder na poeira de tanto filme bom que apareceu esse ano. verdade. Mas é ótimo. É um filme. É tipo o Rush, que na época ninguém falou muito e é um filmaço também. É essa a minha percepção. Assim, eu adorei o filme do início ao fim, mas eu pensei assim, no meio de tanto. Porque o Ford vs Ferrari não é um filme que vai te levantar grandes discussões, vai te fazer ficar pensando nele dias depois que tu viu ele. Mas tu ficou extremamente entretido, o filme é extremamente bem produzido, dirigido, o elenco é maravilhoso, o contexto histórico é muito legal. Mas no final das contas, comparado com tanto filme que te fez pensar, que te fez refletir, esse aí fica na poeira, sabe? É a tristeza de ter um ano com tantos filmes maravilhosos.
É um filme de gente grande, né? James Mangold, ele conseguiu, ele se achou. Eu acho que o cinema dele é esse, né? Assim que ele fez o Johnny June, um filme de época. Ele se acha muito nesse aspecto. Então, ele é meio pau para toda a obra, né? Mas em filme de época ele se sobressai. Então a história é emocionante, ela é uma história de duas marcas. Mas o que a gente tem aqui é o apelo humano, são os personagens, né? E finalizando aqui a nossa lista, entre facas e segredos. Uma grande homenagem do nosso Mr. Rian Johnson, que agora, depois de Star Wars Ascensão Skywalker, ele ganhou mais pontos, né? A gente gosta mais dele. E ele conseguiu fazer uma grande homenagem para Agatha Christie. A redenção de Sir Rian Johnson. E ele construiu aquele jogo de espião, jogo de tabuleiro de xadrez, aquele joguinho de saber quem é o assassino, né? Com várias reviravoltas, um elenco super Quer dizer, bom. um elenco massa, né? Muito Possivelmente o melhor elenco do ano, assim. Que outro filme que vocês conseguem lembrar que tem um elenco tão Vingadores. bom? Não, mas O Vingadores. irlandês. O irlandês tem Era uma três. vez em Hollywood. Sim, mas Não, ali eu são falo- mais mas em termos pessoas de com... quantidade. Se fosse por isso, o maior elenco do ano é Cats. Não! Pra nós não. Pra nós não. Vai estrear dia 25. Estreia de 25, maravilha, a gente vai poder assistir ele e se divertir muito. Meu nesse Deus, filme. Credo, vai eu quero passar tão longe desse tomar filme. tomar uma Eu vou garrafa ter de vodka. pesadelos Eu com esse quero filme. beber, ficar bêbado e assistir esse filme pra ver se vai Aí, se bater não, mais legal ainda. aí é um bom objetivo. Mas pra mim, entre Facas e Segredos é a redenção do Rian Johnson, porque eu gostava muito dele. Eu gosto do primeiro filme dele, o Brick. Eu acho o Looper um filme maravilhoso. E nesse aí, ele voltou ao que ele sabe fazer, que é pegar literatura e meio que traduzir, sabe, subverter a linguagem dele, assim, que nem o Brick é um filme que não digo que avacalha, mas faz um foco novo para Raymond Chandler, para literatura policial dos anos 30 e 40, né, transforma um filme no ar na escola. O Looper é uma releitura de ficção científica e agora ele resolve brincar com a Agatha Christie, sabe? Ele funciona melhor quando ele brinca com isso. E Quando ele viu com Star Wars ele não funcionou muito bem. porque ele foi tratar de coisa que ele não entendia Ele muito funcionou bem, cara. Te falei, cara, ele evoluiu. Star Wars, Os Últimos Jedi é um filme que Aliás, evoluiu com o tempo. Vamos aproveitar esse gancho e perguntar, cadê a Ascensão Skywalker? Não perde amanhã, porque nosso painel de melhores do ano acabou aqui. A gente amanhã continua no canal do Vigília Nerd. Mas antes da gente terminar aqui, nós temos que falar do nosso top 3 de melhores filmes do ano, que foi escolhido na votação do nosso grupo do canal SideQuest. Vocês votaram com 47 votos, o filme mais votado do ano foi Coringa. Ganhou de Vingadores Ultimato, que ficou em segundo lugar com 32 votos, e vocês finalizaram com Bacurau. Então o top 3 foi um top 3 bem diversificado, com filme brasileiro, quem diria? Anos que não tinha um Essa é filme brasileiro. pra no mim, top a grande 3. felicidade desse ranking aí, o cinema nacional entrando, né? Parabéns, aí. Fazendo frente a Vingadores Ultimato. Bela votação. Então fica ligado que amanhã a continuação com os piores filmes do ano vai ser no canal do Vigília Nerd. O link deles para vocês se inscreverem lá e acompanharem tá aqui na descrição. E aí, quem sabe Star Wars Ascensão Skywalker aparece por lá, entre outros filmes desse ano, tá certo? Se inscreve aqui também, deixa um like, comenta qual foi o seu filme favorito desse ano. Até a próxima. Tchau!